bem-vindo à nossa aula 7, a terra da vontade, a passividade da vontade, no nosso curso sobre a transformação da alma. Essa vai ser a nossa última aula desse estudo que nós estamos fazendo. A gente veio falando a respeito da alma, aí falamos a respeito da mente, das emoções, e a gente vai finalizar essa parte falando a respeito da vontade. Então a vontade do ser humano ela é importante porque ela determina as nossas escolhas diárias e também ela determina o nosso destino eterno. Para você ter sido salvo, para você entregar a sua vida para Jesus, você precisou fazer uso da sua livre vontade. O que acontece, e é o que nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, é que assim como a mente pode ser presa pelo inimigo, assim como as emoções podem ser presas por ele, a vontade pode ser dominada também. E uma vontade dominada é um perigo muito grande, porque qualquer área da nossa vida que a gente já estudou até aqui, sejam a mente ou sejam as emoções, para elas serem transformadas, elas precisam do uso da vontade. Você precisa decidir fazer alguma coisa para que você seja transformado nas demais áreas. Então talvez essa seja uma das áreas de mais importância, né, de maior relevância, porque sem o uso correto dela, se ela estiver escravizada, você não vai conseguir se libertar nas demais. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. A vontade, ela é tão... vamos usar a palavra assim, tem um poder que o próprio Deus respeita a vontade das pessoas. Se a pessoa ela decidir que ela não quer algo que Deus está oferecendo, Deus vai respeitar a vontade dela. Então o próprio Deus deu a vontade ao ser humano, deu o direito para o ser humano escolher o que ele quer e arcar com as consequências, né, das suas escolhas, só que ele vai ter que arcar, né, como eu disse aqui, com as consequências das suas escolhas, mas Deus ele não vai interferir na escolha do ser humano. Deus ele vai permitir ainda que uma pessoa escolha destruir a sua vida, viver longe dele. Ele vai permitir que isso aconteça. Então a nossa salvação começa com uma decisão da vontade. Olha como que Jesus expressava a vontade dele. Aqui em João 4,34 diz assim: Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E nesse texto que eu deixei aqui no quadro de Lucas 22:42, Jesus fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Qual que é o objetivo principal que a gente vem falando aqui, né? Que a gente precisa ter a mente restaurada. A gente falou nas aulas lá sobre a mente. As emoções restauradas, a gente falou lá nas aulas das emoções. E qual que é o objetivo de ter a vontade restaurada? Qual que é o alvo? Aonde Deus quer que a gente chegue para a gente saber que de fato a nossa vontade foi conquistada por Deus, de fato a nossa vontade está livre para escolher por Deus. É isso que aconteceu com Jesus. Não vai acontecer na nossa vida de Deus eliminar a minha vontade, eliminar a sua vontade e somente a vontade dele prevalecer. Isso não vai acontecer. A nossa vontade sempre vai estar dentro de nós. Mas o que Deus quer que a gente faça? Assim como Jesus, ele faz aqui nesse texto, que não se faça a minha vontade, mas eu escolho fazer a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade de Deus é melhor para a minha vida. Então esse é o objetivo do trabalhar de Deus na nossa alma, para libertar a nossa vontade, para permitir que você, que antes de conhecer a Deus, que antes de entregar sua vida para Deus, sua vontade era manipulada, sua vontade às vezes era escravizada pelo inimigo para fazer o que ele queria, agora Deus liberta a sua vontade e te dá a opção de usar a sua vontade para escolher fazer a vontade dele, porque você entendeu que a vontade dele é o melhor para a sua vida. É muito importante isso, que a gente tome essa decisão consciente de que a vontade de Deus é o melhor para nós e por isso nós vamos escolher
a vontade dele para a nossa vida. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele chega a dizer o seguinte, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A gente vê aqui que Paulo, ele conseguiu chegar em tamanha comunhão com Deus, ele conseguiu entender isso de tal forma que ele fala, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Corporeamente era Paulo que estava ali. Não era que Jesus assumiu o corpo de Paulo, mas Paulo ele conseguiu fazer com que a vontade dele fosse aberta, ele abria mão da vontade dele, ele decidia abrir mão da vontade dele para fazer a vontade de Jesus de tal forma que ele pode falar, agora a vida que eu vivo é Jesus que vive em mim, porque eu escolho fazer a vontade dele. Então esse é o nosso objetivo, é em direção a isso que nós temos que caminhar a ponto de chegar nesse local onde Paulo fala, de que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Eu entendi que as vontades dele são melhores para a minha vida e eu escolho fazer isso que ele quer. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quando eu me nego a usar a minha vontade, porque vamos entender essas três partes. Aquela parte onde você estava escravizado pelo pecado, escravizado pelo diabo, e você não conseguia muitas vezes fazer aquilo que você queria por conta desse domínio. Um segundo momento onde Deus liberta você, onde Deus perdoa os seus pecados, onde Ele entra na sua vida para que você consiga ser livre para escolher fazer a vontade dEle, porque Deus sempre vai te convidar e nunca vai forçar você a fazer alguma coisa, vai te expor as consequências, como eu já falei, e você escolhe. E o terceiro cenário é onde uma vez que eu estou livre, uma vez que eu estou liberto, eu preciso exercitar a minha vontade, eu preciso ativar a minha vontade para eu não cair nesse problema aqui que a gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouquinho. Então, a minha vontade, se ela não entrar em ação, eu corro o risco de permitir que aquelas manipulações que o inimigo fazia na minha vida venham de novo. Não é que se você está em Deus, o diabo vai te dominar. Não é isso. Deus ele nos libertou. Mas se a gente não tomar cuidado, se a gente não exercitar essa vontade, se a gente não usar essa liberdade que Deus nos deu, pode ser que a gente volte a ser escravo de algumas coisas. A gente volte a ser dominado por essas coisas. Então é muito importante que a gente tenha essa vontade ativa. Então eu vou te dar um exemplo. Você está passando por alguma situação ruim, começou sua mente começou a ser bombardeada de repente de pensamentos de tristeza, de decepção, de coisas ruins. Naquele momento você pode escolher, você pode usar a sua vontade para aceitar aquele tipo de coisa e aquilo te prender, e aquilo te manipular, ou você pode escolher declarar a palavra de Deus, você pode escolher fazer uma oração, você pode escolher lutar contra aquilo. Antes aquilo te dominava, antes você não tinha escolha, antes você não conhecia o caminho que pode te dar vitória, o caminho que pode te ajudar. Agora você conhece, mas só o fato de conhecer não te garante a vitória. Você precisa fazer alguma coisa. Então, nesse momento que você está sendo atacado por esses vários sentimentos ruins, pensamentos ruins, você tem essa decisão de escolher o que você quer fazer. Você quer permitir que aquilo continue ou você quer decidir que você vai pensar aquilo que Deus quer. No momento que você é colocado diante de um pecado, diante de alguma coisa que vai fazer você cair, você pode simplesmente se deixar levar, essa é uma escolha sua que você faz, ou você pode escolher fazer a vontade de Deus e fugir daquele pecado, e fugir daquela situação ruim, e escapar daquilo e não cometer aquilo.
Então é muito importante que a gente exercite a nossa vontade. Se você se recorda aí das outras aulas, você vai lembrar que a gente sempre está falando que as faculdades ali da mente, a gente precisa exercitá-las. Não é uma coisa assim da noite para o dia, é igual a academia. Você vai ficando mais forte, você vai conseguindo levantar mais peso à medida que você vai se exercitando. A nossa alma, à medida que você vai exercitando a sua vontade, você vai exercitando os seus pensamentos, isso vai afetar diretamente as suas emoções, você vai conseguindo fazer com maior facilidade. Então lembre-se disso. Deus ele te liberta, ele promete que você vai ter vitória, ele promete que você vai ter vitória, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se exercitar. Deus ele dá a vitória, mas é aquele negócio, tá aqui, você tem que vir buscar, né? A gente precisa fazer algo. Então não cria essa religiosidade falsa de que Deus vai fazer tudo. Não vai. Ele já fez tudo. Ele já deu Jesus. Ele já deu as promessas que estão na Bíblia para mim e para você. Ele já fez tudo. Ele não vai fazer, ele já fez. Agora é a hora de nós, com a ajuda dele, fazer essas coisas. Então lembre sempre disso. A gente vê o exemplo de Jesus aqui em João 14:30, parte B, onde ele fala que o príncipe desse mundo se aproxima e nada tem em mim. Então Jesus ele viveu aqui como homem, e ele conseguiu viver uma vida de tal forma que o inimigo não tinha poder sobre a vida dele, primeiro porque ele não pecou, né? Então ele não tinha nenhuma legalidade, e ele não se deixava influenciar na sua mente, na sua alma, nas suas emoções, pelos ataques do diabo. Você vai até ver isso quando se você já leu a história de Jesus, por exemplo, na tentação lá em Mateus 4. Jesus, ele podia simplesmente escolher ceder aos convites do diabo ou fazer o que ele fez, que foi escolher declarar a palavra de Deus, usar a sua vontade para fazer o que Deus queria. Quando Pedro, Jesus repreende ele falando, né, aparta-te de mim, Satanás. Então quando Pedro ele acaba sendo influenciado a falar para Jesus, Jesus, não morre não vai acontecer isso com você não, Jesus tinha falado que ele ia precisar morrer, né, para salvar a humanidade, e aí Jesus repreende Pedro e fala, aparta-te de mim, Satanás. Naquele momento Jesus podia escolher entre, você mesmo, cara, eu não vou fazer isso não, vai ser muito sofrido. Ele foi tentado a tomar essa decisão, só que ele usou a sua vontade já de imediato, isso é importante. Se a gente às vezes deixar passar, a coisa se torna mais tentadora, fica mais difícil. Já de imediato falou, não, some daqui, que não é isso. Você não entende as coisas de Deus. Deus tem esse propósito para mim, que é o que Jesus fez por nós. Então é muito importante a gente se lembrar disso. Aí eu quero falar um pouquinho agora sobre a passividade da vontade. Alguns sintomas que podem mostrar que a nossa vontade se encontra muito passiva. E a gente precisa, né, discernir isso e tomar cuidado para que a gente mude e não sofra as consequências disso. Então, a inércia ou a indolência, a incapacidade de dominar uma situação. Quando tem uma situação diante de você, que é uma situação, como é que eu posso dizer? Uma situação dominável. Não é, por exemplo, um tornado, você está no meio de uma tempestade e não tem o que você fazer. É uma situação que uma pessoa normal consegue fazer, consegue dominar, e nós, por algum motivo, nos restringimos, não conseguimos dominar aquela situação. Isso pode ser que a nossa vontade tá meio passiva, está meio travada. Isso pode estar acontecendo na nossa vida. A inconstância, quando a pessoa ela começa alguma coisa e nunca termina. Eu não sei se você que está me assistindo aí tem esse hábito ou faz isso, mas é muito ruim, porque isso vai causando frustração atrás de frustração. A pessoa começa algo e nunca termina. A gente precisa, né, usar uma coisa que a gente sempre conversa aqui, que a motivação ela não vem primeiro para depois você fazer. Você começa a fazer e a motivação vem. Então
você se determinou agora no começo do ano aqui, quando eu estou fazendo essa live, a fazer academia, a economizar um dinheiro, a fazer alguma coisa, você está se sentindo bem, faz. Você está se sentindo mal, faz. Você não está sentindo nada, faz. Precisa usar a sua vontade para terminar aquilo que você começou. Lembrando que é um exercício. Às vezes você fala assim, Pedro, mas isso que eu comecei não é tão relevante assim. Mas se a gente não treina a nossa vontade nas coisas que parecem ser irrelevantes, quando chegar uma coisa relevante, sua vontade não está treinada. Se eu não treino na academia levantar 5 quilos, quando chegar uma oportunidade de levantar 10, eu não vou conseguir. Então, mesmo nessas coisinhas que às vezes você deixa passar porque são pequenas, porque o prejuízo é pequeno, lembre que isso é um treinamento. Então você está treinando para quando chegar uma oportunidade grande, você não, se eu fiz lá, eu faço aqui. E você conseguir avançar na sua vida. Uma outra situação aqui também, quando existe uma incapacidade de concentração. Eu sei que tem algumas pessoas que têm déficit de atenção, fala? Sim. São problemas, e é físico isso, né? Déficit de atenção? Tem alguns que sim. Enfim, se você é profissional da área, você me corrige aí, mas eu sei que tem algumas pessoas que têm alguns problemas de fato, que precisam de ajuda médica, enfim, para se concentrar melhor. Mas a gente também precisa usar a nossa vontade para nos concentrar. Você vai trabalhar, você vai fazer alguma coisa, você pode escolher ficar com o telefone ali, por exemplo, estou dando um exemplo, olhando as notificações e você ficar atrapalhando o seu trabalho, você pode escolher, falar, não, agora eu preciso fazer tal tarefa, assim que eu terminar ela, eu dou uma olhadinha ali, vejo se tem alguma coisa importante, depois eu vou e continuo fazendo. A gente precisa treinar a nossa vontade, não deixar a vida nos levar. A gente, como aquela música, né, que fala, deixa a vida me levar. A gente não pode viver no ritmo dessa música, né? A gente tem que ser o contrário. A gente levar a vida. E por último aqui a ausência de iniciativa. Quando a pessoa ela não consegue tomar decisões, não consegue decidir o que vestir, o que comprar, o que comer. A pessoa não tem iniciativa para nada, né? Então isso também é um sintoma da passividade da vontade. E como que eu posso, então, se de repente eu discernir, né, que eu tenho isso na minha vida, como que eu posso ter a libertação na minha vontade? Como que eu posso ser liberto? Como que eu posso alcançar, né, o que Deus quer que eu alcance nessa área da minha vida? Primeira coisa é que essa coisa vale para todas as outras áreas da nossa vida, é o que está lá em João 8, 31 e 32, que é quando Jesus fala assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então olha que interessante, às vezes a gente cita o 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, e é correto. Foi Jesus que falou, né, uma afirmação bíblica que ela em si mesma já é autoexplicativa, a gente não precisa pegar outras referências ali, apesar de ter várias referências que vão complementar ela. Só que a gente precisa entender o que está no primeiro. Jesus fala, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí conhecereis a verdade, é contínua essa frase, depois você lê aí na sua Bíblia. É uma frase contínua, está dividida ali nos 2 versículos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o entendimento pela metade disso aqui, às vezes pode nos prejudicar. De falar assim, poxa, mas eu já conheço a Bíblia, eu já conheci, eu já li versículos que falam sobre áreas da minha vida que estão ali, às vezes, passando apertado e tudo mais. E às vezes a gente não faz o que está ali no anterior. Fala, permaneçam na palavra. Permaneçam naquilo que Jesus tem falado. Seja discípulo de Jesus. E aí sim você vai passar por esse processo, né? Continuar conhecendo, continuar permitindo que essa palavra vá falando no seu coração para que você seja liberto.
Vai ter coisas que aí é Deus que sabe a forma que Ele trata cada um de nós, mas vai ter coisas que você vai ler ali, Deus vai te dar uma luz ali na hora, você vai ter aquela revelação e pronto. Vai ter coisas que você vai meditar e meditar e permanecer e ser perseverante, até que você vai ser liberto. Mas a cada vez que você meditar, uma melhora vai acontecer dentro de você. Um pouquinho daquele trabalhar de Deus vai ser feito. E aí é com Ele, né? Ele sabe o porquê que algumas coisas Ele tira de uma vez da nossa vida e algumas coisas é um processo. A gente não sabe. O importante é que a gente entenda que a Bíblia fala, permaneça, seja perseverante, permaneça estudando a palavra, meditando na palavra, praticando ela, para que ela possa trazer a libertação na sua vida. Uma outra forma de ser livre da passividade, né, vencer a passividade, é ativando a nossa vontade. Como que eu ativo a minha vontade? De uma maneira bem simples. Quando você tomar conhecimento de que algo é da vontade de Deus, escolha fazer aquilo que é da vontade de Deus. Escolha, decida fazer aquilo que Deus quer. Você aprendeu uma coisa nova na Bíblia, você viu que aquela é a vontade de Deus, e você viu que você estava fazendo algo que não era, decida mudar, decida fazer a vontade de Deus. Então essa é uma forma de a gente ativar a nossa vontade. Dentro daquelas outras coisas que a gente falou, comece a ter iniciativa. De repente você está num lugar, tem um papel de bala no chão. Nossa, Pedro, mas isso vai me ajudar espiritualmente? Você vai catar o papel de bala? Mas você começa a treinar a ter iniciativa. Se você não tem, fala, ó, não vou esperar as outras pessoas levantarem e lá catar. Eu vou lá e vou catar e vou jogar no lixo. Lembra do exercício? Você vai treinando a sua vontade. Para quando de repente surgir uma situação que exija uma iniciativa maior sua, você consiga ter. Então, ative a sua vontade. Por uma tomada firme de posição. Estabeleça alguns alvos na sua vida para que você consiga cumpri-los, mas ponha alvos pequenos. Ah, Pedro, eu não gosto de ler. Então não determina que você vai ler um livro por semana, mas determina e fala, vou ler uma página por dia. Mas é muito pouco. Lembra do exercício. É melhor você ler uma página do que não ler nenhuma. É melhor você ler um versículo da Bíblia do que não ler nada. Mas vá se alimentando, vá permitindo que essas coisas ocupem mais o seu tempo, tomem mais lugar na sua vida. Mas tenha essa decisão, né? De pegar alguma coisa para fazer, uma coisa que você sabe que você vai dar conta e ir até o fim. Mesmo que algumas vezes você erre em algumas das suas decisões, você tem que também estar ciente que isso pode acontecer. Às vezes você pode tomar alguma decisão e falar, não, eu decidi que agora eu não vou ser mais uma pessoa passiva, mas eu vou decidir, eu vou fazer, e sempre usando a palavra de Deus como parâmetro, mas ainda que você errar, tome aquilo como aprendizado, né? Saiba que você está numa estrada, num caminho, onde cada vez que você errar vai ser um novo aprendizado na sua vida também. E não tenha medo de assumir as responsabilidades. Que da mesma forma que Deus ele nos capacitou para tomar decisões, nos capacitou para escolher as coisas, Deus nos capacita para assumir responsabilidades também. Às vezes e é normal às vezes a gente se sentir com medo de alguma coisa nova, com medo de alguma coisa que vai exigir um pouco mais da gente, mas Deus ele está com a gente nisso também. A gente não precisa ficar passivo nessa situação se for uma situação que é da vontade de Deus. Se for da vontade dele, ele também vai nos ajudar a assumir esses novos compromissos, né? E aqui finalizando, nós devemos desenvolver pensamentos sadios, emoções santas e decisões certas. À medida que a gente vai praticando isso, que a gente vai permanecendo na palavra, que a gente vai se aproximando mais de Deus em oração, o que vai acontecer? Nós vamos desenvolver pensamentos sadios, que vão gerar em nós boas emoções, sentimentos que agradam a Deus, e que isso vai colaborar para que a gente
tome decisões corretas. Então veja só como que, assim, finalizando, né, esse tema todo aqui da transformação da alma, nós antes estávamos ali totalmente afastados de Deus, perdidos no pecado, condenados à perdição, e a partir do momento que você tem o teu encontro com Deus, você é salvo, você é resgatado. Ali no seu espírito nasce de novo, como a gente falou lá no curso de Fundamentos Bíblicos. E aí depois que você nasce de novo, a sua alma não é salva de imediato. Sua mente, sua vontade, suas emoções continuam, né, sendo aquelas que sempre foi. Só que a palavra de Deus nos fornece uma salvação que ela precisa ser desenvolvida. Então o seu espírito já foi salvo, mas a sua alma precisa ser salva, sua alma precisa ser desenvolvida. A salvação da alma precisa ser desenvolvida. E é interessante, um texto não está aqui na apostila, mas quando Jesus, e aqui eu encerro, quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, né, ele chega ali para Pedro, e Pedro fala: ó, Jesus, você não vai lavar meus pés não, tal. E aí Jesus fala: ó, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: ah, então lava tudo, né? E Jesus fala para ele: ó, você não precisa ser lavado, senão só os pés, porque você já está limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Então, onde que está a salvação da nossa alma? A salvação da nossa alma está na palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem o poder para salvar a nossa alma. Assim como o seu espírito foi salvo por ouvir a palavra, por crer em Jesus, por confessar Jesus, a sua alma vai sendo salva à medida que você vai permitindo essa palavra entrar no teu coração. E futuramente, quando Jesus vier, o nosso corpo será salvo, sendo transformado para encontrar com o Senhor nos ares, conforme a Bíblia diz. Não me lembro agora se é em 1º ou 2º Tessalonicenses, mas é numa das cartas de Paulo. Beleza? Bom, então a gente encerra, né, esse estudo sobre a transformação da alma. Espero que tenha abençoado aí a vida de vocês, essas aulas que sempre abençoam a nossa vida quando a gente compartilha elas. E é isso então. Espero você no próximo estudo. Fique com Deus e tchau, tchau.